Fala, moteleiros! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para conversar. Hoje vai ser eu e vocês aí para bater um papo muito bacana hoje. Hoje eu vou trazer análise de indicadores. Elenquei aí pelo menos 7 para a gente conversar hoje sobre algumas ideias aí que eu tive, porque muito moteleiro não sabe como analisar a rentabilidade do motel dele, não sabe que tipo de indicador ele tem que usar hoje para poder medir o resultado do seu motel. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre indicadores de motel. Estão me ouvindo bem? Tá bacana, tá legal? Tô vendo a Gisele, o Ricardo, nosso parceiraço, que fizemos uma live aí essa semana que foi show, tá? Subimos ela pro YouTube hoje, tá muito legal. Temos o Thiago do Éden, nosso parceiraço aí também. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá legal? Tá bacana? Se tiver alguma pergunta, anota aqui embaixo no ponto de interrogação. Se estiver gostando da live também, compartilha aqui nos coraçõezinhos. Assim a gente sabe que está atingindo o público e o nosso bate-papo está legal. E vamos interagindo aqui nós, todo mundo aí. Se tiver pergunta, colocações, vão colocando aí que a gente vai comentando entre todo mundo e dando as suas opiniões. Beleza, galera? Então vamos lá. Eu elenquei aí pelo menos 7 indicadores para que você analise o seu motel. E o primeiro deles é o crescimento em faturamento. O que é o teu faturamento? É a soma de todas as suas receitas. O que você vendeu em hospedagem e consumo do seu motel. Muitas vezes, muito moteleiro tem que fazer isso na mão, somar fichinha por fichinha, ou quando o sistema não é eficiente, que não consegue trazer esses resultados imediatamente. Então, como que eu faço uma análise do meu faturamento se eu estou crescendo? Eu vou usar o meu faturamento atual, analisado no período, o faturamento do mês anterior e o mesmo período do ano passado. Vamos dar um exemplo. Eu quero analisar o faturamento do mês de maio do meu motel. Então, eu vou usar o faturamento de maio desse ano, abril desse ano e maio do ano passado. Assim, eu sei que o meu motel tem um crescimento de faturamento. Então eu consigo analisar todos os pontos que eu estou tendo no meu motel. Lembrando, o faturamento é soma de todas as receitas, alimentos e bebidas e principalmente as suas hospedagens. Então, para você ter um aumento de faturamento, não é sinal que o teu negócio está sendo rentável. Tem que analisar todos os pontos. Às vezes um aumento de faturamento é aumento de demanda, aumento de operacional, ou seja, você aumentou o crescimento de faturamento, mas teve que aumentar também a sua operação, funcionário, equipe, e isso não é um aumento de faturamento, você está só equilibrando a operação e não vai ter lucro. O bom que eu digo é o seguinte, uma boa divisão do teu faturamento é crescimento de faturamento e uma despesa equilibrada, uma despesa sadia. Só assim você vai conseguir ter um crescimento de faturamento e um crescimento de rentabilidade no seu motel, beleza? Outro ponto que eu anotei aqui é necessário você ter conhecimento das suas limitações, saber até que ponto você pode chegar. Então você tem que saber que, para mim crescer tanto, eu vou ter que contratar pessoal. Se eu crescer, eu vou ter que contratar equipe, eu vou ter que pegar mais camareiros para poder atender no meu motel, para que eu consiga atender essa demanda de crescimento em faturamento, né? Então eu vou ter que também saber que eu vou ter que fazer alguns investimentos para poder atingir esse crescimento. Senão, eu não vou poder crescer na medida que eu estou buscando. Também é muito importante ver se o teu motel está no momento de crise, ou seja, se o teu negócio está em crise, com muitas dívidas, muitos empréstimos, é preciso pensar primeiro nas metas que primeiro resolvam esses problemas, ou seja, o que eu vou fazer para transformar o meu negócio sendo sólido, ou seja, quitar as minhas dívidas que eu tenho maiores, para poder ficar com uma sobra de caixa interessante. Então, eu preciso ponderar o que eu vou fazer primeiro no meu ponto atual para me projetar um crescimento em faturamento. Lembrando, os resultados do teu atual negócio tem que ser muito bem anotado na ponta do lápis.
ou você tem, obviamente, um sistema de gestão que vai te auxiliar nesse processo, beleza? Então, assim, o volume de vendas do teu motel, ele está totalmente relacionado às vendas de alimentos e bebidas, tá? E também às hospedagens. O crescimento do número de clientes e o posicionamento do teu motel no mercado. O quanto ele está bem posicionado. Isso vai ajudar ainda mais a saber como anda a saúde do seu negócio. Então, nós podemos dividir o crescimento de faturamento em 2 pontos. Primeiro, objetivo e metas, tá? Então, eu consigo dividir em 2 pontos. O objetivo é aquilo que você quer alcançar. Por exemplo, eu almejo alcançar 30% do meu faturamento. Eu quero um aumento de crescimento em 30%. E a meta é a forma quantificada disso. Então, o que eu vou fazer? Quais são as ações pequenas que eu vou fazer no meu motel, tá? Para que eu consiga atingir a minha meta de crescimento em 30% em faturamento. Então, o meu objetivo são as ações pequenas que eu vou fazer, por exemplo, estratégia de marketing que eu vou utilizar, a otimização dos meus apartamentos, a minha equipe que eu vou otimizar, para que eu possa ter um crescimento no meu faturamento e que essa meta seja alcançada. Então, eu vou colocar tarefas específicas, detalhadas, eu vou verificar se eu vou precisar mais pessoas para que eu possa alcançar essa minha meta, se eu não vou ter que contratar uma equipe melhor do meu marketing, se eu não vou ter que melhorar ainda mais o meu site, onde eu vou distribuir as minhas plataformas de venda, para que eu possa alcançar. Ou seja, são as pequenas partes do meu objetivo que vão alcançar a minha meta final do meu faturamento. Então, basicamente, para mim alcançar um crescimento de 30% do meu faturamento, a meta é criar estratégias para colocar as ações em prática, como aumentar as vendas, estratégias para conseguir clientes, melhorar a qualidade dos produtos e serviços ofertados e assim por diante. Beleza? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Tá legal? Alguma pergunta até agora em relação a crescimento de faturamento do seu motel? Todo mundo está entendendo aí que nós estamos comentando aí, pessoal? Tá legal? Tá bacana? Então vai clicando aqui no coraçãozinho, tá? E você que está vendo essa live gravada aqui depois aqui no YouTube, você também pode mandar a pergunta para o nosso e-mail, tá? Então você não pode deixar de questionar se você tem alguma dúvida. Estamos aqui para te ajudar e trazer ainda mais resultado para o seu motel. Outro ponto que deve ser analisado em relação a crescimento é o crescimento de ticket médio do seu motel. Bom, vamos lá. Tem muito moteleiro que não sabe o que é ticket médio. O ticket médio nada mais é do que o meu faturamento, tá? Faturamento total do meu motel, dividido pelo número de locações que foram feitas dentro de um período que está sendo analisado. Então, por exemplo, o meu motel, ele tem um faturamento aí de 100 mil, certo? E eu fiz 1000 locações, eu vou ter R$100 por locações, tá? Não confunda o período inicial cobrado do teu motel, dou um exemplo aqui, R$45 cobrado na primeira hora, e muito motel tem um ticket médio de 110. E também tem outros motéis que o preço inicial é 145, 150 e tem um ticket médio mais elevado. Isso tem muito a ver com o que ele oferta no motel, quanto agrega de consumo, de vendas do seu motel, os pacotes, as decorações em si. Então, assim, tem que ser muito avaliado o ticket médio do motel. Isso é um crescimento muito importante. Portanto, para você ter um crescimento de ticket médio, uma boa estratégia do teu negócio é você criar tarifários diferentes, tá? O que é isso? Períodos de menor ocupação do teu motel, você abaixa o tarifário, coloca uma tarifa light, por exemplo. Agora, se você no final de semana, que é um dia de maior procura, você aumenta o tarifário, joga um valor mais elevado. Assim, o teu ticket médio vai ficar totalmente equilibrado e o teu motel, obviamente, vai melhorar a rotatividade, que é algo que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá?
Pernoites e diárias seguem na mesma estratégia. Durante a semana, o valor é menor, tá? Durante o final de semana, o valor é maior. Assim você equilibra a oferta e demanda do teu motel. Você equilibrando isso, você vai melhorar a rotatividade do teu negócio, melhorando ainda mais o teu faturamento, crescimento em faturamento e em ticket médio do seu motel. Lembrando, a venda de bebidas, ela está forte. Bebidas, eu falo do grupo A e B do motel, tá? Ela está totalmente relacionada a isso. Você aumentando as vendas dos alimentos e bebidas do seu motel, você vai aumentar diretamente o teu ticket médio, tá? Então, estipular uma meta de crescimento do teu ticket médio é estritamente saudável para o teu negócio. É a mesma forma que você tem que analisar do teu faturamento. Exemplo, eu vou analisar o ticket médio do meu motel esse mês, do mês passado e o mesmo período do ano anterior. Assim eu vou conseguir avaliar o crescimento do meu ticket médio ano após ano, mês após mês, se eu estou atingindo o meu objetivo deste crescimento, tá? Crescimento em vendas de consumo, tá? O motel tem que saber que ter um frigobar dentro do apartamento, tá? Ele é um PDV. Eu falo aqui as palavras do Vinícius, tá? Não tem como você aumentar a venda de produtos do teu motel se você não tiver o frigobar dentro do apartamento. Lá o cliente vai se sentir à vontade, vai conseguir pegar uma água, uma champanhe e outros pontos outros itens de venda do seu motel sem precisar pedir a recepção. Lembre-se, se você dificultar esse processo de ele consumir dentro do seu motel, tenha certeza que o ticket médio e a venda de produtos vai cair no seu motel. E isso não vai ser interessante para o seu negócio. O aumento do ticket médio, tá? E está correlacionado ainda mais ao aumento de consumo do seu motel. Hoje, em média, alguns motéis, tá, tem uma média que representa de até 20% do faturamento é feito da venda de alimentos e bebidas. Mas a média nacional, ela gira em torno de 10 a 12%. Então, se o teu motel está abaixo disso, acho que fica um ponto de interrogação aqui, de exclamação e de alerta para que você vá lá e melhore ainda mais o ponto de venda do seu motel, tá? Então, colocar produtos de qualidade, com uma boa apresentação no seu motel, com certeza vai aumentar o ticket médio e também o crescimento de vendas e consumo do seu motel, tá? Outro ponto importante, moteleiros, pessoal, vocês têm que colocar um preço de venda que seja interessante. O seu motel não pode explorar o seu cliente. Você não pode comprar um produto por R$2 e vender a 20. Ou seja, estamos falando aí de 1000%. Vamos colocar um valor de venda que seja condizente com o teu mercado, condizente com a venda. Se você explorar dessa forma, o teu produto não vai vender. E estoque parado não é lucrativo para o teu negócio moteleiro. Não vale a pena você fazer esse tipo de abordagem. O teu cliente vai olhar a primeira vez, às vezes vai consumir e vai chegar na saída e vai se deparar com o valor cobrado e vai se assustar e ele vai acabar tendo uma insatisfação com o seu motel ou da próxima vez que ele vier ele não vai consumir, tá? Então o que você prefere? Ter um produto que venda, ter a satisfação do seu cliente no seu motel para um produto que seja bem apresentado, para um produto de qualidade principalmente, tá? E que tem um bom preço atrativo. Eu acho que é aí que pondera o bom senso na hora da venda. Porque se você colocar um produto lá em cima, não vai vender. Estoque parado é prejuízo. Então assim, essa venda extra de produtos, ela contribui diretamente para o aumento do ticket médio e do faturamento do seu motel. Os produtos dentro do seu apartamento, da sua suíte, vendem muito mais, tá? Do que só estarem no cardápio. Então, pensa nisso, tá? Fica aí a dica do Baca
para que você coloque frigobar e produtos bombonieres de qualidade dentro do seu motel. Tem, lógico, vai muito da regionalidade do motel, tá? Não adianta uma cerveja ou um produto aqui em Blumenau, no motel aqui em Blumenau, não vai ter a mesma aceitação, o mesmo produto em outro local. Eu estava conversando essa semana com um moteleiro, o cardápio dele, ele tem 3 unidades hoje, tá? E o cardápio dele, ele é diferente em cada cidade. Aqui de Blumenau, a unidade dele tem um cardápio, Joinville é outro e Caxias do Sul é outro, tá? Tem muito a ver com a regionalidade e os produtos ofertados. Também a parte de gastronomia também é diferenciada. Você, moteleiro, não pode pensar que todos os produtos vendem. Você tem que fazer teste AB. Coloca lá um produto e faça avaliação se ele vende ou não vende. A minha dica é de 3 a 6 meses tem que ser reanalisado todo o seu cardápio. O seu cardápio, no meu ponto de vista, pelo menos uma vez ao ano, tem que ser reestruturado, tem que ser repaginado, trocar produto, ver preço, analisar, senão você vai ter prejuízo. Os produtos que você compra têm aumento, sofrem inflação. Você não pode absorver todo esse impacto e não repassar ao seu cliente, senão você com certeza não vai ter uma saúde financeira aceitável do seu motel. Beleza, pessoal? Então aí fica a dica. Um PDV é importante, a venda de produtos dentro do apartamento é extremamente necessária para que aumente o teu ticket médio e também faturamento e a venda de alimentos e bebidas dentro do seu motel, ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tomar uma aguinha. Tá legal, tá bacana, o áudio tá tranquilo, está tendo um visual interessante aí, um visual legal. Mais tarde, pessoal, eu vou convidar aí quem tiver na live para a gente bater um papo aí, trocar uma ideia, então fiquem atentos. No final, mais um pouquinho aí, vou chamar alguém que se dispôs a conversar aí, para a gente bater um papo aí diretamente em relação a isso. Bom, Rosane, em relação à pandemia, pelo que eu tenho acompanhado nos motéis que eu atendo, o ticket médio aumentou. A venda de produtos aumentaram. O cliente agora está mais exigente, está consumindo mais, tá tendo um maior consumo. Por quê? Ele não pode ir para restaurante, ele não pode ir para lanchonete de preferência dele, ele não pode ir para o restaurante da sua preferência. Então ele está indo para onde? Para o motel. Então o motel que explorar muito bem a parte de alimentos e bebidas vai estar na frente. Sugestões de cardápio? Bom, é como eu falei antes, você tem que ter um cardápio ponderado, a parte de chocolates bons, pode colocar um meio termo, um mais em conta, um pouco mais caro, a mesma coisa na cerveja, colocar uma mais em conta, uma que rode aí na sua região. Vou dar um exemplo aqui, né? Skol, Kaiser, Brahma, vende muito bem, mas colocar uma cerveja um pouco mais top, uma Heineken, uma Stella, uma Budweiser. Então você pode criar esse tipo de interação e opções. Na gastronomia, a mesma coisa. Coloca lá pratos com porções que vendem mais facilmente, mas também um prato um pouco mais elitizado, um filé à parmegiana. Tem que analisar muito a regional, tá? Tem locais, por exemplo, que saem muito peixe. Por exemplo, regiões litorâneas sai muito peixe. Agora, regiões mais interior não sai. Então tem que explorar as carnes, frango, carne bovina, carne de gado, enfim, carne suína também é uma boa pedida aí para o segmento. Até hoje, pessoal, eu não vi nenhum motel atender com carne suína. Então fica a dica aí, tá? Coloque esse tipo de atrativo. Mas lembrando, Roselene, eu não sei se no teu motel, como é a distribuição dentro do frigobar. Tá? Se você tem umas boas opções no frigobar e também um cardápio atrativo, tá? Ou seja, pessoal, não vão colocar no motel de vocês aquele cardápio plastificado, parece o cardápio da lanchonete da esquina, tá? Não dá.
Não tem como, façam algo bacana, façam algo profissional, não vão pro achismo que aquele cardápio, tudo bem, é plastificado, é mais durável e tal, mas façam algo decente, façam uma apresentação bacana, imagem vende. Como você quer que o teu cliente consuma, tenha um consumo aceitável, se o teu cardápio não dá, não cria o desejo de ele conhecer, de ele folhear o cardápio, entendeu? A parte de recheio com os cafés e saladas, eu não vejo problema nenhum, desde que você e a tua equipe do teu motel, que eu acredito que seja dessa forma, tá? Tenha uma boa higienização, uma boa apresentação. Às vezes é interessante você fazer uma divulgação aí, mostrar os cuidados que você tem no preparo desses alimentos. É uma boa pedida, tá? As pessoas são muito curiosas para o segmento de motel. Elas querem conhecer como é que é os bastidores. Então, se você apresentar isso, vai ser interessante, porque você vai estar quebrando o paradigma, você vai mostrando que o teu trabalho é profissional, que você tem uma cozinha bacana, e isso vai trazer resultado para o teu motel. Tenha certeza disso. Estou vendo que o Vinícius entrou aí, nosso grande parceiro aí. Quero te agradecer, Vinícius, pela presença e também dos outros moteleiros. Fique aí à vontade para compartilhar conhecimento. Tenho certeza que você tem muito a agregar, como a gente também está agregando e compartilhando conteúdo. Continuando aqui em relação a crescimento de hospedagem. Bom, o crescimento, a hospedagem de um motel, ela representa hoje em torno de 80% a 90% do faturamento. A outra fatia é, como eu citei antes, é da parte de venda de consumo dos produtos A e B, ou seja, alimentos e bebidas. E esse crescimento em faturamento, ou seja, crescimento em hospedagem, é um indicador fundamental para o sucesso do teu negócio. Afinal, o que um hoteleiro mais quer do seu negócio? Quartos lotados o tempo inteiro. E isso indica o quê? Que você está tendo uma boa atração do número de clientes, certo? Mas como calcular o número de hospedagem do seu motel? Muito moteleiro não sabe como calcular o número de hospedagem. Bom, vamos lá. Você deve calcular somando todas as locações válidas do seu motel. Locações que geram valor. Esse é o ponto principal. E o valor da hospedagem não tenha sido zero. O que é uma hospedagem não válida, Roberto? Bom, então vou explicar para vocês. No meu ponto de vista e que eu tenho conversado com outros moteleiros, uma hospedagem não válida é a hospedagem que houve desistência. É o cara que veio no teu motel e foi embora antes de começar a cobrança. Ou foi um desconto que você deu por completo. Então isso não vai gerar resultado para o teu negócio. Então ela não é uma hospedagem válida. Exemplo, o cara foi no teu motel e esqueceu a carteira. Ele foi embora, porque como ele vai pagar a conta, certo? Ou até mesmo acontece dele não gostar do apartamento. Então ele pega e vai embora. Então você não vai cobrar a suíte dele, porque ele não utilizou, e aí você não vai contabilizar essa venda como uma suíte válida, tá? Outro ponto importante também que temos que analisar, e esse é o meu ponto de vista, isso vai, óbvio, de moteleiro para moteleiro, são os casos das cortesias, tá? E sorteios. Eu acredito que essa parte também não deva ser contabilizada como uma hospedagem válida. Ela deve ser contabilizada mais na parte do marketing, mas não entra na conta. Você tem que saber quantas cortesias você deu no mês. Sim, isso é um momento de analisar. O Vinícius colocou aqui, desistência está fora. Agora a hospedagem, cortesia, precisa contabilizar, pois você tem um custo operacional. Sim, por isso que eu coloquei, Vinícius, isso vai de moteleiro para moteleiro, tá? Estou colocando aqui a minha opinião nesse ponto, tá? Que eu acho tem que ser avaliado. Às vezes você dá uma cortesia, às vezes faz uma parte de um planejamento, que às vezes não contabiliza como hospedagem válida. Ela contabiliza como no total, mas não como hospedagem válida para poder fazer conta de ticket médio. Tu tem uma despesa operacional, mas como conta de ticket médio, vai acabar baixando o teu ticket médio se o teu número de cortesias vai ser muito alto.
né? Então, como o Vinícius colocou, ela vai com certeza reduzir o ticket médio. Então, dependendo do moteleiro, vai fazer essa análise de forma coerente para o seu ponto de vista, tá? Então, vamos lá. Como que eu devo aumentar o meu número de hospedagem? Esse é o grande problema da motelaria. Baixa temporada, diminui o índice de ocupação. E isso é a grande dor de cabeça. Estamos fazendo uma baixa temporada aí. Essa pandemia aí do corona está abaixando totalmente o número de hospedagem dos motéis. Então, nesse caso aqui que eu vejo, é criar estratégia para que esse índice de ocupação traga lucro. Como eu vou fazer isso? Reduzindo minhas despesas, tá? Então, com isso, você tem que analisar muito bem como que você vai fazer esse controle. Reduzir muito bem o teu número de despesa para que você continue tendo um lucro, mesmo que teu índice de crescimento, ou seja, o índice de crise esteja dando problema no seu motel. Então vale muito mais a pena você balancear as suas despesas para que você continue tendo um lucro na própria operação do motel, né? Então o índice em relação ao número de hospedagem é o RevPAR. Tá? Esse é um índice que até o Vinícius usa muito, né, Vinícius? O RevPAR, o que é o RevPAR? Vamos lá, tem muito moteleiro que quando eu atualizo o sistema no motel dele e eu vou dizer o que é o RevPAR, ele não sabe. E você pode ter certeza, moteleiro, se você aqui também não sabe, não fique com vergonha, tá? Você não é o único que não sabe. Eu também tive que estudar e ver o que é ele. Então eu vou dizer para vocês aqui. Como eu calculo o RevPAR das minhas categorias? O RevPAR nada mais é do que o ticket médio da suíte dentro daquela categoria. Então, por exemplo, ele é o total faturado da categoria, dividido pelo número de suítes daquela categoria, pelo número de dias que você está analisando. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho lá uma categoria simples, tá? Standard, ou a Master que seja, ela me faturou 10 mil no período de 30 dias. Eu tenho 3 suítes dessa categoria. Dividido por 30, o RevPAR vai ser 111. E ela utiliza muito, é utilizada para fazer a reestruturação. Facilita muito essa parte de conta para saber se aquela suíte daqui dentro daquela categoria está sendo satisfatória, ou seja, se está sendo lucrativa, tá? Então, um dos pontos para você analisar é o seguinte: a minha recomendação de análise do RevPAR é que ela não esteja abaixo do ticket médio do seu motel. Se o RevPAR daquela categoria está abaixo do ticket médio, tem que repensar, pessoal. Tem que analisar se não vale a pena apenas reformar aquela suíte ou simplesmente matar ela, baixar a categoria dela, tá? Ofertar ela por um valor menor. Assim, pessoal, vocês vão conseguir ter mais suítes dentro de uma outra categoria. Ou vocês aumentam a reforma e jogam essa categoria para cima de outra, tá? Ela vai somar no RevPAR da outra categoria, melhorando ainda mais o ticket médio daquela categoria, beleza? Então, para que você consiga aumentar isso, eu criei aqui algumas sugestões, tá? Crie campanha segmentada, tá? Para alguns serviços específicos do seu motel, para valorizar a estadia, para que, por exemplo, pessoas que se preocupam com o bem-estar, por que não você criar um cardápio voltado à alimentação saudável? Às vezes as pessoas podem até pagar mais caro. Por exemplo, é difícil ver em alguns motéis pratos veganos. Por que não ter um prato vegano e cobrar um valor interessante em cima disso? É um diferencial para o teu motel. Eu, particularmente, não vejo muito essa linha nos motéis. O que a gente vê são saladas e algumas coisas, algumas tábuas de frios, tá? Mas pratos veganos a gente não vê. Eu acho que é uma boa pedida aí para alguns motéis em alguns centros urbanos. Então, por exemplo, se você coloca campanha segmentada, dizendo que o teu motel trabalha com pratos veganos, pode atrair um público diferenciado para o seu motel e é uma campanha segmentada. Você pode oferecer também pacotes prêmios para o seu motel, ou seja, clientes que estão dispostos a pagar mais pela facilidade. Exemplo, englobar num pacote prêmio
um pacote com decoração, com a bebida, com o jantar, com o café da manhã. Isso você pode agregar valor no teu motel. São os pacotes prêmios que vão aumentar o RevPAR daquela categoria. Por consequência, ticket médio, faturamento, tudo vai ser elevado. Então fica aí a dica do Baca para que vocês consigam aí melhorar alguns pontos no seu motel de indicadores de análise para que vocês possam ofertar pacotes prêmios, campanhas segmentadas para algum nicho de público em especial. Proporcione serviços exclusivos para o seu cliente. Vou dar um exemplo aqui. Tem um motel em São Paulo, tá? Que vou fazer o nome da honra dele, o Lush. O Lush, lá no portfólio de venda dele, ele vende lá a parte de um passeio de helicóptero. Lógico, tem muitos motéis que não tem esse perfil, tá? Tem venda, passeio de Ferrari, por exemplo, Mustang, Lamborghini, vir no motel de limusine. Por que não ofertar isso no teu motel também? Lógico, às vezes o teu motel não tem esse público. Você tem que ter muito analisado qual é o teu público. Mas, por exemplo, você é um motel litorâneo, por que não fazer pratos exóticos? É um diferencial. Se você atuar com esses diferenciais, você vai atrair um público exclusivo. Você vai ter um serviço exclusivo no teu motel, que nenhum outro motel vai ter. Eu dei um exemplo antes, carnes suínas. Eu nunca vi um motel trabalhar com carnes suínas. Eu acho interessante. E olha, modéstia à parte, fazer um prato com carne suína agridoce é muito saboroso. Por que não ter? Certo? Então aí é um momento, pessoal, de você explorar. É o momento de você melhorar ainda mais. Você experimentar. Você fazer teste AB. Todo momento no teu motel, faça teste. Pega algo pequeno, um item do cardápio, por exemplo, que eu acabei de citar, que é um prato exótico, coloca por um período. Teve motéis, por exemplo, que colocaram a parte de sushi no motel. E foi a onda. O cara não consegue mais tirar o sushi do motel. E ficou excelente. Tem a semana do sushi, por exemplo, a semana do prato exótico. Cria um prato exótico gastronômico, um prato afrodisíaco para o teu motel. Esse diferencial que eu estou colocando para o teu motel ser na frente. Então você não pode deixar de não testar isso. Inove, pense, analise, faça teste. Não deu certo? Tira fora, joga fora, você testou. Não deu certo? Parte para o próximo teste. Deu certo? Incrementa no cardápio. Eu fui conhecer uma hamburgueria um tempo atrás que ela faz isso. Ela pega um hambúrguer, faz um teste de 15, 20 dias, aquele hambúrguer como uma oferta especial do cardápio dela, tá? Daquela hamburgueria. Se o hambúrguer teve saída, ele incrementa no cardápio. Se ele não teve, ele é retirado. Ele virou uma oferta. Então talvez no teu cardápio, coloca lá um campo para você colocar uma oferta da semana, uma oferta de experiência que você vai colocar para você testar. Se deu certo, você incrementa. Se não deu, bom, você testou. O gasto é mínimo em cima disso. E todo teste, eu acredito que é válido você fazer no teu motel. Lógico, vamos pensar no bom senso, né? A onda aí entrou o Morrilha, Antônio Carlos Morrilha, nosso excelente mestre aí da motelaria, excelente em procedimentos, nosso parceiro. Então ele fala, cadeira erótica, não vai, galera. Tira fora o teu negócio. Isso aí não funciona, tá? Então, hashtag fora cadeira erótica. Então, esse tipo de teste, pessoal, não adianta você fazer no teu motel. Por quê? Muitos outros já testaram, não deu certo. Então, não adianta você ir atrás de um tipo de teste que talvez não vai dar certo no teu motel. Então pense em uma outra forma de você trazer um diferencial erótico para o teu motel, por exemplo. Existem aquelas poltronas, aqueles puff erótico. É interessante, é fácil de limpar, é fácil de você colocar na tua suíte. Agora a cadeira erótica, aquela parte metálica, como é que você vai fazer uma higienização desse negócio? Não dá, não tem sentido. Então, o Morrilha já colocou aí, fora cadeira erótica. É isso aí, tamo junto. Como
você deve avaliar o nível de ocupação do seu motel. Se o seu índice de ocupação está alto, mas você não vê um crescimento efetivo no faturamento, especialmente se comparado a outros motéis concorrentes, está na hora de avaliar o valor cobrado da hospedagem, tá? Você não pode cobrar um valor alto, porque você vai estar fora do mercado. As pessoas fazem pesquisa. Se você não oferta um valor agregado, um diferencial, como que você vai cobrar um alto valor da tua suíte, do teu apartamento? Ele vai ficar fora do mercado, tá? Tem que colocar valores competitivos. Criar, por exemplo, tarifas light. Em momentos que o teu motel não tem uma grande procura. Um relatório muito importante nisso que você pode utilizar é o mapa de calor. Esse é um relatório muito importante para analisar como é o estado do teu motel. Naquele período da semana, dia e horário, se ele está tendo uma boa ocupação. Quantos quartos estão ocupados naquele período? Só assim você vai conseguir saber se o nível de ocupação do teu motel está aquecido ou não. Ou seja, se a demanda está alta, show de bola, aumenta o valor. Vai aumentar teu ticket médio, faturamento, aproveita a procura. Agora, se a procura está baixa, crie tarifas light. Assim você vai equilibrar o faturamento do seu motel. Final de semana, mais alto. Final dia de semana, mais baixo. Mas lembrando, tudo tem que ser analisado dentro de relatórios especialistas. Não adianta você criar algo da sua mente, moteleiro. Não adianta criar nada da sua mente. Tá? Vá em busca de números. Tudo tem que ser analisado com números. Por isso, eu falo, tenha um bom sistema especialista. Acabou a onda de você não ter um software especialista no seu motel. Tem que ter. Se você não tiver, como você vai fazer uma análise de faturamento, uma análise de ticket médio? Hoje à tarde eu falei com um moteleiro. Quanto tempo ele perde sentado em papéis e planilhas para poder chegar em alguns números que poderiam ser tirados em 5, 10 segundos. Então pense aí, moteleiro, o quanto vale o seu tempo? Ficar pensando e analisando sem dado, sem informação, você não consegue ter uma tomada de decisão estratégica. Sem isso, pessoal, não dá. Saiam desse momento de ficar achando que sistema não ajuda. Sistema ajuda. Eu não estou falando aqui como um vendedor de sistema. Eu estou falando aqui como um especialista em motel. Geri motel por mais de 14 anos. Sem sistema não dá. Não dá como você garantir a tua operação. Tá? Então fica aí minha dica. Coloque um software de gestão, independente do A, do B ou do C, mas analise um software de gestão que te traga resultado. Senão, não compensa, tá? E se o software não te traz números hoje, troca. Tem vários softwares bons no mercado, por que não trocar? E conseguir ter uma análise correta do teu negócio, certo? Outro ponto também que deve ser levado em consideração, pessoal, é a reputação do seu motel. Muitas vezes a reputação do seu motel está quebrada. Você já parou para analisar lá no Google Meu Negócio como é que as pessoas estão falando do teu motel? Nas redes sociais, o que as pessoas falam do teu motel? Então, por exemplo, a imagem da tua empresa, quanto melhor for a imagem dela, menos desconto você vai ter que dar, menos baixar preço você precisa e mais diferencial você oferece, mais recurso você traz para o teu negócio, tá? Então, mais visibilidade. Então, fica aí. Cuide da reputação do teu negócio. Analise as redes sociais. Analise o Google Meu Negócio. As avaliações que você tem lá dentro. Só assim você vai conseguir saber como está a reputação do teu negócio e sabendo como está a aceitação do seu negócio com o público da sua cidade, da sua região. Tá certo? Então, com isso, você vai conseguir ter uma boa saúde financeira e saber se o teu negócio é lucrativo. Outro ponto que eu acho muito importante é o crescimento taxa de ocupação. A taxa de ocupação nada mais é do que a rotatividade do seu motel, ou seja,
quantas vezes ao dia o seu motel gira, certo? Exemplo, se você tem um motel de 30 apartamentos e você faz 60 locações por dia, ele gira 2.0 ao dia, tá? Então, você tem que manter um nível de ocupação, dependendo do teu público e do teu tipo de motel, tá? Vamos lá. Se você tem um motel com 50 suítes e faz 100 locações, você tem uma taxa de ocupação de 2.0 ao dia, tá? Então, uma rotatividade acima de 2.5 para motéis de médio padrão tá excelente, tá? Ou seja, se o motel tem 30 suítes, deve fazer em média 2.500 locações por mês. Então, com isso você vai ter uma boa rotatividade e uma excelente taxa de ocupação do seu motel. Tudo deve estar alinhado com o ticket médio, preço, valor agregado, diferencial. Só assim você vai conseguir ter uma análise correta e também conseguir uma saúde financeira do seu negócio lucrativa, rentável. Bom, um motel de médio porte tem altas taxas de ocupação e um baixo ticket médio. E um motel de alto padrão tem uma taxa de ocupação média e um ticket médio mais alto, certo? Então, não pensa que o teu motel tem um ticket médio alto, certo? Ou melhor, uma taxa de ocupação média, ele pode ter um ticket médio mais elevado, porque uma compensa a outra. Agora, não adianta você ter uma alta taxa de ocupação e um ticket médio muito baixo. Você só vai gastar operacional. Lembre-se, se o teu motel gira muito e o teu preço é muito pequeno, você vai ter que vender muita suíte para ter um faturamento aceitável, vai ter que ter muito pessoal do teu motel, camareira, equipe, para poder dar conta dessas locações e você só vai encher a tua máquina. Não adianta você encher a máquina e você não conseguir ter lucro do negócio. Você vai ter um faturamento elevado, mas vai ter despesa elevada. E isso não é uma boa saúde financeira, como eu comentei anteriormente. Então, pessoal, o ideal é que você tenha um bom equilíbrio entre ambos. Rotatividade, taxa de ocupação e ticket médio também equilibrado com o teu tipo de motel. Beleza? Tudo certo até aqui? Alguma pergunta, moteleiros? Estou aqui para compartilhar conteúdo. Estou aqui para ajudar vocês. E se tiverem perguntas, estou aqui para ajudar. E se eu não souber, terei o maior prazer em buscar essa resposta para vocês, para poder te ajudar aí na evolução do seu negócio. Outro ponto também é melhorar a rotatividade do seu motel. Como é que você faz isso? Você precisa criar tarifas diferentes. Só assim você vai aumentar o fluxo do seu motel. Se o teu preço é único todos os dias, que atrativo você dá para o seu cliente? Como você vai impulsionar as vendas do teu motel em determinado dia, se o teu preço não tem nada de atrativo para ele? Você tem que lembrar, tem que trazer ele para o teu motel. Como vai fazer isso? Criar tarifas light, promoções. Motel sem promoção não existe, pessoal. Tem que ter promoção. Assim fica atrativo, você cria, você agrega valor, você agrega resultado ao teu negócio. Vamos pensar numa loja de roupa. Você passa numa vitrine, sempre tem promoção. E por que o motel não pode ter promoção? Eu acho muito importante um motel ter promoção. É muito importante o motel ter promoção. Você não pode ficar sem promoção. Tanto nas diárias, nos pernoites, como também nas tarifas médias do motel, tá? Sei que deixar isso tudo manualmente pode dar um grande problema. Pensa a tua recepcionista lá com um monte de tarifários do dia. Como que ela vai explicar para o seu cliente? Às vezes ela mesma vai se dar um nó na cabeça. Então, volto a frisar, ter um bom sistema no teu motel pode facilitar e pode fazer esse tarifário funcionar, tá? Senão, vai gerar uma grande dor de cabeça para o seu motel. Então, ter um software que vai gerenciar o tarifário
vai ser bem tranquilo, porque se o cliente entrar em tal horário, ele vai cobrar o tarifário correto e não vai ficar a decisão da sua recepcionista, da sua equipe de cobrança, analisar que hora ele entrou, ver tarifa, ver que valor entra e como vai cobrar o cliente na saída, tá? Então, pessoal, ganhem tempo da sua equipe e tirem esse peso da cabeça, tirem esse peso dos ombros, deixem o sistema operar e cobrar o teu motel. Só assim vocês vão ter uma plena efetividade da cobrança do seu apartamento. E aí vocês vão ficar despreocupados porque vocês vão estar oferecendo um tarifário correto, promoções corretas no seu motel e ninguém vai estar tendo prejuízo no negócio, beleza? Como aumentar as vendas do seu motel? Isso é um ponto muito bacana, tá? O Vinícius fala muito disso, tá? Ou seja, teu motel tem que estar em várias plataformas. Ofertar o seu motel em várias plataformas é estar disponível em várias frentes. É você garantir uma taxa de ocupação boa no seu motel, vender o seu motel no teu site, tá? Você pode melhorar ainda mais. Aqui ele está falando aqui, permanência de 1 hora, difícil tirar, ocupação de 70% diariamente, certo? Entendo que 1 hora é difícil tirar, tá? Mas no final de semana, às vezes não é interessante. Keila, tem que analisar lá, aquele é minha cliente, analisar a ocupação, o mapa de calor do teu motel. Avalie em momentos que ele está mais forte, suba o valor. Coloque 1 ou 2 reais mais, certo? Tenho certeza que vai melhorar a rotatividade. Verifica isso lá no sistema. Tem o mapa de calor. Então fica aqui a dica. Olhe o mapa de calor. Só assim você vai conseguir mesclar bem a rotatividade do seu motel. Beleza? Voltando aos canais que o teu motel tem que ter, eu vejo o seguinte. Ter um site não é só o suficiente com informações do motel. São diversos pontos, tá? Vendas espalhadas pela internet é o grande boom do momento. Você pode ter o teu motel no guia de motéis, no Booking, no hotels.com, motéis de desconto. Quanto maior for a diversidade de plataforma e oferta dos seus serviços, maior será a possibilidade de venda. O teu motel tem que estar em omnichannel. Vou usar aqui uma frase que o Vinícius usa muito, inclusive está no livro dele, tá? Coloque o seu motel em várias plataformas. Isso vai agregar visibilidade, vai ajudar no marketing do seu motel. Quanto mais visto o teu motel, melhor ele vai ficar lembrado. Então fica aí a minha dica novamente. Promova venda dos seus serviços em diversas plataformas. É uma garantia antecipada das ocupações do seu motel, tá? Você também pode, pessoal, direcionar esses canais de venda para horários que o teu motel está mais ocioso. Por que não? Coloque essas promoções, essas ofertas nos canais de venda, nos horários que o motel está mais ocioso. Assim, você garante uma taxa maior de ocupação nesses horários, uma rotatividade maior nesses horários e você também garante o faturamento. Não adianta você jogar essa plataforma de venda para horários que o motel está cheio. O cliente vai chegar, você vai vender para um horário que você não tem ocupação no seu motel. Não vai dar certo. É uma publicidade que vai dar um tiro no pé do teu negócio. Então, minha recomendação é que você coloque nas plataformas nos horários que você tem menos ocupação. Como eu vou saber quais são os horários de menos ocupação do meu motel? Infelizmente, pessoal, tenho que dizer para vocês, tem que ter um sistema, tem que ter um mapa de calor aceitável e que funcione. E esse é um dos relatórios principais que você tem que analisar no teu negócio. Se você não tiver isso, como você vai poder melhorar isso? Não tem como, tá? Promoções, volto a frisar, tem que existir. Só assim você vai melhorar a rotatividade, tá? Ticket médio, crescimento em ticket médio. Bom, vamos lá. O que é o ticket médio, pessoal? O ticket médio do seu motel, tem muito moteleiro que não sabe fazer essa conta. É o valor faturado
baseado, dividido pelas locações. Então, se o teu motel tem um ticket médio de 100 a 130, ele é de médio padrão. Se ele está abaixo disso, tá? Ele é de um padrão mais inferior, tá? Então, sugiro ter no portfólio das suítes, ter suítes de médio, de baixo a alto padrão. Assim você equilibra o teu ticket médio, tá? Não adianta você ter só suíte de baixo padrão. Como você vai atrair o teu cliente? Não vai, não adianta. Uma suíte bacana, uma suíte legal, com diferencial, atrai o cliente ao teu motel. Mesmo que ele chegue lá, ela esteja ocupada, ele vai acabar pegando outra suíte. Ou você oferta também suítes mais baixas, mas eu sugiro também ter poucas unidades, tá? Porque o cliente chega no teu motel, ele olha que aquela suíte está ocupada, ele acaba pegando outra e você eleva o teu ticket médio. Mas vai muito, pessoal, de como quem está na recepção vai ofertar essa suíte. Como você vai vender essa suíte é muito importante. Tem muito motel que é a recepcionista que atende. Então é ela que tem que ofertar, ela que tem que vender e saber convencer o teu cliente a pegar essa suíte maior. Outros motéis têm autoatendimento. E é o primeiro PDV de venda. Uma foto bacana, uma foto legal, vende. Não adianta, pessoal, colocar uma foto não profissional ou não ter um autoatendimento que funcione. Que vive dando problema, que vive travando, que o cliente escolhe uma suíte e loca a outra. Então não é legal. Então tem que parar e analisar. Vender a tua suíte, tanto na frente como em outros canais, é muito importante, desde que venda de forma correta. Tá certo? Não adianta a rotatividade, volto a frisar, não adianta a rotatividade do seu motel ser alta com ticket médio baixo. Só vai gerar despesa, demandando mais pessoal para o operacional. Da mesma forma, não adianta ter um ticket médio alto. O meu motel tem um ticket médio de R$250. Tá, mas e a rotatividade baixa? Como é que funciona? Você tem lá 200, 300 locações por mês? Isso paga o teu operacional? Às vezes a conta não fecha. Você tem um crescimento de ticket médio, mas a tua rotatividade cai. Tudo bem que chega a um ponto que equilibra, mas dali a pouco despenca. Então, pessoal, tem que pesar muito bem esses indicadores. Esses 7 indicadores que eu estou colocando para vocês aqui é de suma importância. E tem moteleiro que não sabe analisar isso. Se você, moteleiro, sabe analisar isso, você está na frente. E a única forma de analisar isso de forma correta é ter um sistema de gestão que vai te auxiliar. Então, primeiro passo para você analisar esses indicadores, tem que ter um sistema de gestão. Porém, fica a minha ressalva, se o teu sistema de gestão não tem, ou que você vai adquirir, não tem esses indicadores de análise, procura outro. Porque tem muito software no mercado que não tem esses indicadores de análise. Então, como você vai analisar isso? Se a tua ferramenta principal não te dá isso, tá? Então, é muito importante ter um software que te traga esses indicadores, ok? Ticket médio por categoria. Esse é um outro ponto muito importante. Ter um ticket médio da categoria, como é que eu faço isso? Eu pego o faturamento daquela categoria e divido pelo número de locações daquela categoria. Assim eu vou saber o ticket médio dela. Então a análise em consideração que eu digo aqui é o seguinte: se o ticket médio da categoria está abaixo do ticket médio do motel, aquela categoria está dando prejuízo, tá? Então fica aqui a minha ressalva. Outra análise também que deve ser feita em alguns pontos são valores. Se o valor do ticket médio da categoria está abaixo de R$50, você está dando prejuízo. Vale a pena você elevar a tua suíte ou criar movimentos no teu motel para que você aumente o ticket médio daquela categoria, tá certo? Só assim você vai tornar o teu motel rentável, tá? Lembrando, toda análise que eu estou fazendo aqui tem que ser baseada no teu tipo de público que você atende no teu motel, tá? Para que você tenha uma avaliação mais assertiva, beleza?
Bom, pessoal, alguma pergunta até aqui? Vamos olhar o horário que a gente está conversando. Estamos conversando já há quase 1 hora. Vou falar aqui rapidamente aqui dos Dias dos Namorados e vou deixar para falar com outro moteleiro em outro momento. Tá certo? Dia dos Namorados, pessoal. É uma grande data que está vindo agora. Tem muito moteleiro que não sabe o que fazer, não sabe o que fazer para atrair cliente, ainda mais nesse momento de pandemia, um momento de retração da economia. Então eu digo o seguinte: crie combos. O que é esses combos? Ofereça ao seu cliente pacotes especiais com decoração, uma espumante, um jantar ou pernoites com café da manhã, jantar, uma decoração, uma experiência diferente. Assim, moteleiro, você vai elevar o teu ticket médio e vai garantir o teu faturamento nesse Dia dos Namorados. Você vai fazer venda antecipada. Outro ponto também, você pode subir preço. Ah, Roberto, eu não tenho uma equipe aqui, o meu motel não dá para fazer, não tenho gastronomia, não consigo fazer não tenho equipe para fazer experiência. Ok, então eu vou elevar um pouquinho o preço das minhas suítes. Nesse dia, pessoal, os restaurantes ainda não estão abertos e eles têm limitação de entradas. Pessoal, vamos pensar para frente. Tá? Tem muito motel que já está vendendo. Eu tive um retorno de um parceiro meu, ele já tem mais de 600 reservas vendidas para o Dia dos Namorados. Olha aí, pessoal. Se um moteleiro está fazendo isso e está dando resultado, lógico, ele tem mais de 10 motéis. É uma rede. Mas você, moteleiro, tem que fazer pacote. Ah, eu não tenho equipe para isso. Tudo bem. Então, eu vou colocar valor agregado. Vou fazer o seguinte, vou subir um pouco a minha suíte, o valor, 10 a 15% do valor normal dela, de 2 horas ou 1 hora que seja, tá? E vou cobrar mais uma champanhe. Vou dar um exemplo. A minha suíte custa R$50. Eu vou ofertar ela por pelo menos de 60 a 70 no mesmo período, tá? E vou colocar uma champanhe. E vou cobrar essa champanhe. Então a minha champanhe custa mais R$30. Então eu vou ofertar a minha suíte por R$100. Estou cobrando esse pacote do cliente. Então eu aumento o valor agregado, estou entregando uma champanhe ao cliente e vou estar agregando meu ticket médio. Pensa o quanto de boom no teu faturamento pode chegar. Tá? Então fica aí algumas dicas para você, moteleiro. Combos é muito importante. Monte alguma coisa e venda antecipada. Entendo que tem muito motel pequeno que não dá para fazer, mas pense então no aumento de preço. É só para um dia, por que não fazer isso? Existe uma grande procura nesse dia. Então, é justificável você subir o preço nesse dia para que você compense o teu trabalho. Você vai ter que ter uma equipe maior para poder dar conta da demanda, tá? Então, justifica aumento de preço. Se você consegue agregar uma decoração especial, ofereça isso ao teu cliente, monte uma experiência, venda isso, vai agregar resultado e o seu motel vai trazer aumento de faturamento, ok? Então, fica aí algumas dicas em relação a Dia dos Namorados e eu me coloco à sua disposição, moteleiro. Me manda um direct, uma mensagem, eu te ligo, vamos conversar, estou aqui para te ajudar. Você não está sozinho, vamos montar algo que seja condizente com a sua realidade e ainda assim maximizar a sua equipe, o seu resultado e aumentar o ticket médio, faturamento, vendas e afins de todo o teu motel. Eu te convido a fazer isso nesse momento. Lembrando, os restaurantes estão com restrição. Tem muito local que os restaurantes não abriram e não vão abrir. Está aí o grande diferencial de você ofertar isso no teu motel. Hoje, o motel que tem cozinha, tem algo, ele é referência. Beleza, galera? O Instagram já está me dizendo aqui, acabou o nosso tempo. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, me manda um direct.
Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana e contem comigo. Tamo junto. Valeu?